Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. É assim que começamos esse primeiro capítulo aqui esse primeiro vídeo aqui desse quadro novo aqui do canal, que eu vou conversando enquanto eu trabalho. Para quem não sabe, eu sou designer gráfico e vou fazer aqui o primeiro vídeo aqui testar esse modo aqui enquanto eu trabalho. Falar sobre a final de ontem, né? Espanha campeã, mais que merecida, mais que não tinha outro time que merecia tanto quanto a Espanha, né? E foi premiada ontem com o título em uma final que, me desculpe vocês aí que torceram para a Argentina, mas ontem só jogou a Espanha, né? O time espanhol foi para jogar, a equipe da Argentina foi para se defender e só se defender, não atacou de nenhuma forma. Não vou dizer que foi uma equipe desorganizada ontem, isso aí não posso dizer, mas foi uma equipe que jogou ontem com uma mentalidade muito diferente do que era. A Argentina que a gente conhecia, além de ser uma equipe brigadora, uma equipe aguerrida, era uma equipe que conseguia ter a posse e muitas vezes controlar o jogo, com esses passos mais curtos, com o meio campo mais aproximado. E ontem entrou com um time um pouco alternado, né, com o Nico Gonçalves de ponta, no lugar do Paredes, né, que vinha fazendo uma boa Copa, um dos melhores meio-campistas para mim. Ao contrário do que fez contra a Inglaterra, que ele começou com o Simeone, tirou o Depou, né? Nessa ele trocou o outro lado. E eu acho que a Argentina ficou muito acuada, não soube jogar o jogo dos contra-ataques, do campo aberto, até porque a Argentina não é uma seleção disso, não é uma seleção de jogar atacando o espaço, é uma seleção de jogar com bola no pé, né? E jogou muitos momentos ontem tentando essas estocadas, mas não conseguia porque a Espanha é algo sobrenatural. Aquela Espanha ali é algo incrível. Ataca com a bola, defende com a bola, atrasa o jogo com a bola, acelera o jogo com a bola. Então, tudo que a Espanha faz e fez durante essa Copa é com a ideia por trás. Não é à toa. Não é à toa que eles criam gols. O gol de ontem foi um gol, bola no segundo pau, cabeceado para a área, gol do Ferran Torres. Mais uma final aí com um jogador que a gente não imaginava que fosse decidir, mas decidiu. Afinal, tem heróis improváveis, né? E aí o que aconteceu foi que a Espanha, em muitos momentos, parecia que ia ganhar o jogo, só que o tempo ia passando, o tempo ia passando e um gol não saía. O gol não saía, até saiu o gol do Nico lá na prorrogação, mas não entendi muito por que anularam aquele gol, mas enfim, arrumaram alguma falta lá. E a Espanha ia levando o jogo assim os pênaltis. Eu digo a Espanha mesmo porque a Argentina estava ali só sobrevivendo, né? E a Espanha tentava, teve muitas chances. Bem no começo do jogo, inclusive, o Yamal teve chance de fazer o primeiro gol, acabou chutando ali um pouco fraco. O Dibu Martinez fez 11 defesas ontem, agarrou demais. Um dado muito interessante é que ontem o Dibu Martinez fez 11 defesas e durante toda a Copa o goleiro Unai Simón da Espanha fez 10 defesas. Então isso explica um pouco sobre o que é essa Espanha, que só tomou um gol. Na vez que ganhou em 2010 também só tinha tomado um gol. E fez jus a essa boa defesa com Laporte, que eu acho que muita gente olhava para o Laporte de uma forma assim, meio errada, né? Porque ele saiu do City, foi para Arábia, depois voltou para o Atlético de Bilbao. E o Cubarsí, né, que é um jovem jogador, não tem tanta experiência, porém é um jogadoraço. Jogador incrível, o Cubarsí. Lidera demais. Ele deu 126 passes, acertou 121 no jogo de ontem. O mapa de passes dele é uma coisa incrível. 96% de acerto na troca de passe. Muito bom. Parece que é um meio-campista ali da zaga e ele não é tão forte. Ele não é aquele zagueiro que ele tem um porte de zagueiro, aquele zagueiro parrudo tal. Não é, nem é tão alto para um zagueiro, ele só tem 1,84 de altura, mas ele consegue ganhar os lances porque ele é muito inteligente, ele sabe a hora de interceptar, ele sabe a hora de desarmar, ele sabe a hora de saltar com o atacante. E enfrentou caras muito. A Espanha enfrentou na semi e na final jogadores muito importantes. Cucurella, incrível, que Copa do Cucurella. Real Madrid deu sorte que já comprou, porque agora o valor deve estar triplicado, mas o Real Madrid já comprou ele por 60, 70 milhões de euros.
E, bom, um ótimo reforço para o time do José Mourinho, fez uma Copa espetacular. Engraçado que numa Copa de. Pedro Porro também, né? Fez uma Copa muito boa. Engraçado que numa Copa de Nuno Mendes, João Cancelo, Condé, Theo Hernandes, que também já não é mais tudo aquilo, mas que tem mais holofotes assim. Quem se destaca é o Cucurella, que eu via que muito tempo a galera criticava ou achava um defeito nele para falar que ele é isso, que ele é aquilo. Mas a verdade é que o time da Espanha mereceu e falar do trabalho de Luis de la Fuente, que é um trabalho desde 2013, 2014, ali quando ele começa no sub-19 da Espanha, e depois vai para o sub-21 e depois vai para o profissional. Ele ganhou a Eurocopa no sub-19, no 21 e no profissional, e ganhou a Nations também, e agora a Copa do Mundo. Então, é um projeto também, né? A gente olha assim, não é à toa isso aí, não caiu do céu, né? Não, você não tem como falar que isso foi sorte, foi cagada, não dá. Inclusive, essa Espanha, eu já falei em outro vídeo, do Luiz de la Fuente, ele trabalhou com Pedro, ele trabalhou com Oyarzabal, trabalhou com Merino, com Cucurella, com Barcia, entre outros, na seleção das Olimpíadas que perdeu para o Brasil em 2021, naquelas Olimpíadas lá da pandemia, que o Brasil foi até campeão com o gol do Mal, com o gol do Matheus Cunha. E hoje, o mesmo treinador daquelas Olimpíadas lá foi campeão. Hoje não, ontem, né? Com parte daqueles jogadores também. Então eu acho que a Espanha acerta muito nisso em saber moldar bem os seus atletas, né? A gente vê ali o Pedro, que entrou bem no jogo ontem, não fez uma Copa que acho que a galera esperava, assim como o Yamal fez uma Copa muito abaixo, ontem também foi muito abaixo, mas é um coletivo tão forte que mesmo quando os individuais não vão bem, se sobressai, porque é um time formado para os jogadores do time, não para um jogador em si. Ontem não foi um dia bom do Messi, e aí a Argentina não produziu. Contra a Inglaterra, o Messi também esteve sumido, a Argentina não estava produzindo tanto. Quando o Messi apareceu, deu duas assistências, a Argentina foi isso o tempo todo. Muito dependente para o Messi, óbvio, muito mérito em os caras saberem jogar para o Messi, o time saber jogar para o Messi também, que não é fácil. Mas enquanto o Messi não pôde, a Argentina não conseguiu criar nada, né? O pouquíssimo que a Argentina criou foi em algumas estocadas do Messi ali, muito pouco mesmo, algumas jogadas no final ali, na verdade, escanteio e tudo mais. E a Argentina não foi para uma final de uma forma que o final merece, né? Eu acho que até o Paredes podia ter sido expulso, o Enzo Fernandes foi expulso justamente, e a Argentina por pouco não termina o jogo até com 3 a menos, 2 a menos, né? Mas eu acho que a gente tem que se inspirar nessa seleção espanhola, não pela forma deles jogarem, porque eu acho que toda seleção tem sua forma de jogar. Não é toda seleção que vai conseguir ficar tocando bola para lá e para cá a todo momento, como se fosse um para-brisa, mas é muito especial ver a Espanha porque em muitos momentos eles começam a tocar de primeira linha e envolver o adversário. E o meio-campo da Argentina é um meio-campo muito bem falado nos últimos anos, um meio-campo muito forte e que em muitos momentos ontem foi envolvido, né? A galera não fala do Fabian Ruiz, a galera não fala muito do Dani Olmo, são jogadores subestimados. O Rodri merece muito ser falado, que o jogador é o Rodri, ele está em todo lugar do campo. E eu acho engraçado que o Rodri, ele não é um jogador rápido. Não é um jogador assim que você olha e fala, ele é veloz, ele é rápido. Mas ele tem uma inteligência, o pensamento dele é rápido demais. O que é rápido dele é o pensamento. Inteligência. Tem um preconceito com o Rodri, porque ele ganhou a bola de ouro do Vinícius Júnior e tudo mais. Porém, esse preconceito tem que acabar. Preconceito, perdão a palavra, não é preconceito, mas é implicância, né, na verdade. Tem que acabar, porque assim, o Rodri já foi campeão de tudo, ganhou tudo na Inglaterra, Carabao Cup, FA Cup, Premier League, Champions League, Mundial, sendo o melhor jogador do mundo, ou sendo o melhor jogador do Mundial e consequentemente o melhor jogador do mundo. Foi o melhor jogador da Eurocopa, foi o melhor jogador da Copa, já foi o melhor do mundo. Ganhou a Champions League fazendo um gol na final. Então, assim, beleza, pode tirar a bola de ouro ali. O resto, você não pode falar que não fez. Você podem criticar que ele foi o melhor jogador da Copa? Podem criticar. Isso aí eu acho que eu não sei se eu
colocaria ele como o melhor jogador da Copa. Mas não é absurdo nenhum também. O Rodri ele faz um jogo silencioso ali que ninguém percebe. Lembra muito o Busquets, não comparando os dois, mas lembra muito a forma que o Busquets jogava, que era um jogador muito silencioso, que sempre tinha dois jogadores na frente dele ali de qualidade e sabia fazer esse trabalho ali no camisa 5, sabe? O Rodri é 16, mas faz muito bem o trabalho de camisa 5, tanto construindo quanto desconstruindo, tanto armando quanto marcando. É um jogador muito bom mesmo. E que faz. Você pode brigar com tudo, mas os prêmios dele estão aí. Muitos jogadores são incríveis e não ganham prêmios. Ele ganha os prêmios merecidamente. Talvez, como eu repito, bola de ouro, talvez não merecesse. Mas mesmo assim ele vem fazendo boas temporadas. De uma forma geral, ele deu uma decaída comparado a outras, porque ele se lesionou também. O Manchester City caiu muito com ele, sem ele no caso. Mas é um craque, muito bom jogador. A Espanha tem isso, né? Porque essa Espanha, se você for olhar bem, antes da Copa, eu tinha falado que para mim era o melhor coletivo que tinha, mas não era igual aquela Espanha de 2010, por exemplo, que todo lugar tinha um jogador geracional. Essa Espanha de hoje é uma Espanha que você podia olhar ali e falar: será que essa zaga é boa? Será que esse goleiro é bom? O Nai Simon ficou de titular no lugar do Raya, né? O Nai Simon é de confiança do treinador, por isso que ficou. E o Raya fez uma temporada até melhor. O Nico Williams não estava jogando, porque estava lesionado. Aí você olha ali, tem Baena, ninguém dava nada. Não fez uma Copa, meu Deus, que Copa brilhante, craque, absurdo. Não, mas ele foi aquilo que passaram para ele fez. Soldadinho absurdo. O Oyarzabal também, quem vai botar fé no Oyarzabal? Ninguém falava tanto do Oyarzabal e ele teve um papel tático muito importante. Dani Olmo a mesma coisa. Fabian Ruiz muito subestimado. Apesar do belo meio campo que ele faz no PSG. Cucurella, acho que a galera tinha muita ideia assim dele, assim, não sei se pejorativa, brincando com ele e tal. Pedro Paul tava no Tottenham que quase caiu. Então, então não era a seleção assim que você fala assim, os melhores até, tipo assim, como se fosse Pedro e como se fosse Yamal, não foram os destaques da seleção. Longe disso, longe. E Pedro virou reserva e Yamal voltou, né, de lesão e tal, mas não fez uma Copa boa, não fez uma final boa. E quem se destacou foram esses, além do Rodri, né, que já é craque, esses caras assim que a galera falhava e falava: não sei se é isso, não sei se é aquilo, entendeu? E é uma seleção que tem confiança total. Ontem saiu todo mundo do meio-campo, entrou Zubimendi, entrou Merino também, que é um destaque, né? Que fez gol importante, e ontem quase faz um gol de cabeça. Então, e se você pegar aquela Espanha lá, ela tinha Busquets, ela tinha Xavi, ela tinha Iniesta, Capdevila, tinha o Sérgio Ramos, né? Então, tipo assim, Davi Villa, Cacilhas, é seleção que você não precisa explicar muito, não, né? O Puyol, seleção que você não precisa, você só fala assim, todo mundo já entende, né? Fábregas, né? Então, assim, não é uma seleção que você precisa explicar muito. Agora, essa seleção de hoje não é essa seleção incrível individualmente, como é a França, pelo menos assim, no ataque. Mas é uma seleção que coletivamente joga muito bem. E é por isso que chegou onde chegou. É por isso que vai chegar onde vai chegar. Porque não para aqui. Os jogadores são jovens ainda. O Olmo é jovem. Tá entendendo? O Yamal, o Kubarsi, 19 anos. O Oyarzabal também. Não, o Oyarzabal não tem 19, mas também é jovem. Não são jogadores que vão parar agora. E a Espanha é uma safra que rende muitos jogadores, porque a Espanha sabe lapidar. Eu repito, eu acho que o Brasil precisa. Eu acho que a gente sempre compara, né? Ah, essa seleção faz isso, o Brasil não sei o quê, joga assim, o Brasil. A identidade, além de tudo. A Espanha tem uma identidade clara. Aquela Espanha que foi campeã em 2010 era uma Espanha que jogava bem parecido com essa Espanha aí. Toque de bola, toque de bola, toque de bola. E, bom, depois veio o Pepe Guardiola, né? Depois não, já estava lá o Pepe Guardiola e ele acho que causou essa revolução e essa ascensão desse futebol do tic-tac, né? Que, que é o toque de bola e tal, você se defende com a bola e ataca com a bola, porque é muito mais fácil você
você fazer o adversário, é melhor você fazer o adversário correr do que você correr atrás dele, né? Então, a Espanha merece, e eu acho que a palavra é essa, merecedora. Eu acho que se a gente fosse olhar, o futebol ele está longe de ser uma linha reta assim, que vai acontecer isso, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Ontem a Espanha massacrou o jogo todo, 20 finalizações, mas o gol só foi sair lá no segundo tempo da prorrogação. Então podia muito bem o jogo ir para os pênaltis e a Argentina ser campeã. Mas falando aqui por merecimento, a Espanha mereceu ganhar essa Copa. Fez jus, bola jogada, pegou a França que todo mundo falava que ia ser a campeã. Todo mundo apostava que a França ia ser campeã, Mbappé, Olise e tudo mais. E realmente fizeram uma boa Copa, tá? Isso aí não dá para julgar. Mbappé foi artilheiro até. Mas pegou a França e a França não conseguiu jogar contra a Espanha. E pegou a Argentina campeã do mundo, que tinha vencido a França, e a Argentina não conseguiu jogar contra a Espanha também. Mesma coisa em Portugal, não passou da Espanha também, uma decepção, Portugal. Então, assim, eles pegaram os grandes e mostraram. Quem manda aqui é a gente. E, enfim, acabei nem trabalhei tanto, mas a Espanha, ela é merecedora. A palavra é essa, merecedora. Quando você for. É difícil você. Não é tão fácil sempre no campeonato de mata-mata a melhor sair vencedora. Mas nesse caso, com toda certeza, a Espanha foi a maior merecedora e venceu, fazendo jus ao projeto longo, ao bom treinador que tem, à ideia de jogo, né, fiel ao que pensa. E a Argentina decepcionou ontem. Decepcionou bastante, faltou muito da Argentina, faltou até inteligência emocional da Argentina ontem, porque até se ficasse com um a mais, podia segurar o resultado ali para ir para os pênaltis, e consequentemente, Dibu Martinez, que é um grande pegador de pênalti, levar mais uma Copa para casa. Mas para a alegria de muitos brasileiros, minha, sua, espero que de muitos. Ontem deu Espanha, a paz votou, e é isso. Deixa sua opinião aí sobre o que você achou da final, sobre o que você acha dos próximos anos, e o Brasileirão tá de volta, tá? Vamos ter vídeo sobre o Brasileirão aí também, a partir de amanhã, Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores. Libertadores não, Libertadores só depois, mas é isso. Tamo junto, obrigado aí quem ficou até hoje, e é nóis. Até agora, na verdade.